Estamos agora esse mês de aniversário. E se você conseguiu vencer o feriado prolongado, vencer o frio, estar aqui, espero que Deus te recompense. Porque o pastor que vai subir esse púlpito agora é muito querido. E espero que ele fale conosco essa noite através do Espírito Santo. Vem para cá, Binja. Acho que a grande maioria já o conhece, com seu sotaque particular e peculiar de Angola. Quero orar e passar a palavra para ele. Estuda a Bíblia mesmo, hein? Tá tudo riscado. Olha, assim que eu quero ser. Senhor, obrigado pelo Binja. Alegria de estarmos juntos, alegria de estar aqui conosco, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque é um privilégio recebê-lo. E nós queremos que o Senhor use da instrumentalidade dele para que ele transmita o recado que o Senhor tem para essa igreja nessa noite. Ministra-nos, Senhor, é a oração que nós fazemos. Fala através do teu servo e através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 126. Salmo 126. No livro de Salmo, capítulo 126, o versículo 1 diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaure, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado. Já lá se foram 87 anos desde que o Senhor plantou nesta cidade esta igreja. 87 anos carregados de histórias. Algumas tão marcantes, outras nem tanto. O Senhor tomou a muitos como instrumentos para fazer a tua obra acontecer aqui, Senhor. Alguns dos quais, com certeza, já não estão entre nós. Pai, avive a tua igreja. Faça a tua obra. Enquanto aguardamos, Senhor, mantenha firme o teu propósito com este povo. E não deixe cair por terra nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus planos, antes que sejam realizados, Senhor. Pai, tome nas tuas mãos os irmãos que estão à frente deste trabalho, o pastor, os obreiros, enfim, a todos, Senhor, para que assim, a cada dia, eles consigam marcar um passo para frente, na direção que o Senhor tem mostrado. Pai, abra nossa mente, o nosso coração, para entendermos o que o Senhor deseja de nós. Elucide, ó Pai, o nosso entendimento. Lemos a tua palavra, vamos tecer algumas considerações em torno dela,
rogamos que o Teu Espírito seja o leal intérprete para nos dar a entender o que o Senhor quer de nós. Pai, somos Teus e o Senhor é nosso. Se das nossas inquietudes, das nossas inconsequências, ó Pai, fizemos algo contra o Senhor ou contra o nosso próximo, ou ainda contra nós mesmos, Senhor, nos perdoe. Que, ó Pai, as nossas falhas, os nossos pecados não se interponham entre nós e o Senhor enquanto nos dispusemos para ouvi-lo. Mas mantenha os nossos ouvidos sintonizados com a Tua voz, para que a Tua palavra encontre terreno fértil em nós, para que possa germinar e produzir frutos segundo a Tua vontade. Ó Pai, é o que lhe pedimos, no nome de Jesus. Amém. É sempre maravilhoso voltar à igreja, a primeira igreja batista. Sempre muito agradável. Pastor Rogério, e aí os meninos, Márcio e o Thales. É sempre muito bonito, muito agradável. E hoje, em especial, porque começa um mês de festividades, das comemorações do aniversário da igreja. Irmãos, eu me dispus a pensar um pouco sobre prosperidade. Porque eu acredito que a igreja de Cristo é próspera. Claro que quando digo prosperidade, não estou pensando a prosperidade no sentido comum da palavra. Estou pensando prosperidade à luz das Escrituras. Prosperidade, em particular, à luz deste salmo. Tenho examinado este salmo já faz algum tempo e eu estou certo e seguro das conclusões a que cheguei. Que ninguém falou tanto de prosperidade como este irmão falou. A compreensão da prosperidade neste irmão, para mim, é o ápice dessa abordagem. E eu queria compartilhar com a igreja um pouco dessa compreensão que este salmo traz, na esperança de que, no final dessa ministração, a gente consiga fazer uma avaliação, uma autoavaliação, não só enquanto pessoas individuais, mas também enquanto comunidade, igreja. Então, a abordagem, ela está versada nos dois sentidos. Primeiro, para a comunidade como um todo. São 87 anos. E depois, em particular, para mim e para você. Queremos saber onde saímos, onde estamos e onde estaremos. Porque eu acredito que está exatamente nesse entendimento o cerne daquilo que a Bíblia chama de prosperidade. Quando eu pergunto para este irmão o que é prosperidade, ele é muito singelo. Ele responde claro e grosso. Prosperidade é movimento. Prosperidade é mobilidade. Prosperidade é dinâmica. Só isso. É um salmo que foi escrito depois do exílio na Babilônia. Alguém com certeza viveu um pouco a angústia da Babilônia. Voltou à terra, voltou à casa, voltou à pátria. Encontrou a terra de uma maneira tal que ele intentou resumir a experiência desta volta para casa nestes versículos para nos mostrar o que é prosperidade. O salmo parece estar dividido em 3 partes distintas. A primeira parte vai do primeiro versículo até o versículo 3. A segunda parte é apenas o versículo 4. E a última parte são os 2 últimos versículos, o versículo 5 e o versículo 6.
Na primeira parte, do versículo 1 até o versículo 3, é engraçado que todos os verbos estão declinados no passado. No versículo 4, o verbo está declinado no presente. No versículo 5 e 6, os verbos estão conjugados no futuro. É movimento. Passado, presente e futuro. Mas não é apenas uma construção qualquer de movimento. O passado para este irmão é o trazer à memória as coisas que Deus já fez. O passado é dar conta de trazer à memória as coisas que Deus já fez. No presente, o irmão se desvencilha das coisas que acabou de falar e faz uma petição, faz um pedido. No versículo 5 e o versículo 6, o irmão então vislumbra um horizonte. Ele está vendo alguma coisa do outro lado, nos tempos por vir. E isso me dá a liberdade de dizer que uma pessoa próspera não tem medo do passado, não tem vergonha do passado. Porque o passado é testemunho. O presente é oração. E o futuro é profecia. O passado não me assusta, não me apavora e não me envergonha. Porque eu sei do que Deus fez. No presente, eu me dedico a orar, porque ainda não estou contente com o que eu estou vendo. Por isso, o irmão pede, restaure outra vez a nossa sorte. Não estou contente com isso. O que está diante dos meus olhos não é aquilo que gostaria. Por isso, Senhor, restaure outra vez a nossa sorte. Quando levanta a cabeça, ele não tem medo de dizer: tão certo quanto o Senhor me trouxe, nos trouxe, tão certo quanto a Ele dirigi a minha oração, então é certo que quem semeia terá de colher. Terá de colher. Vamos esmiuçar, vamos explorar um pouquinho o texto. Se prosperidade é movimento, o nosso irmão nos mostra pelo menos 3 movimentos. Movimento temporal, movimento espacial e movimento que vai do interior ao exterior. No movimento temporal, é esta compreensão que ele tem de passado, presente e futuro. O meu passado não é o meu presente. E o meu presente não há de ser o meu futuro. É isso. Movimento no tempo. E é engraçado que, em relação a esta mobilidade no tempo, ninguém tem controle. Porque o tempo é autônomo, é distinto, é independente de nós. Eu não escolho parar o tempo. Eu não posso parar o tempo. Aliás, eu estou à mercê do tempo. Quer eu o aceite ou não, o tempo passa. Então, se o tempo passa, eu não tenho domínio sobre ele. As escolhas que eu fizer no tempo
só me dão a possibilidade de tornar a história mais ou menos interessante. Porque que a história está sendo escrita, isso não depende de você. Não depende de mim, não depende da igreja. Depende apenas de Deus. A história está sendo escrita. Agora, a pergunta é, se eu não posso parar a escritura da história, pelo menos eu posso fazer alguma coisa. Dar os contornos mais ou menos interessantes. A minha história pode ser mais ou menos interessante, dependendo das escolhas que eu estou fazendo. Alguns terminam a história como verdadeiras lendas. Não porque a história os fez lenda. Eles escolheram ser lendas. Outros terminam a história completamente alheios, esquecidos, jogados. A inutilidade não é a história que fez deles inúteis, mas foram as escolhas que elas fizeram, que fizeram delas inúteis. Mobilidade no tempo. Mobilidade espacial aparece com muita propriedade quando o irmão diz assim: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham. Ou seja, ontem estávamos na Babilônia. Hoje estamos aqui, em Sião. Ontem éramos filhos ou éramos cativos na Babilônia. Hoje somos livres na nossa terra. Com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, mas nós estamos na nossa terra. Não há mais um chicote no nosso lombo. Não há mais um capataz que nos diz o que devemos e o que não devemos fazer. Agora que estamos em casa, nós podemos fazer o que quisermos. Ontem éramos escravos. Hoje somos livres. É muito legal isso. Meu querido, onde você esteve ontem? E onde estás hoje? Em termos de espacialidade, onde você nasceu? Onde você está? Por último, o irmão fala de movimento do íntimo para fora, de dentro para a exterioridade. Porque um dia, a saída do cativeiro era apenas um sonho. Era alguma coisa que a gente imaginava. Era uma possibilidade de ser. No entanto, os anos se passaram. Hoje, o sonho é um fato. E no dia em que o nosso sonho se realizou, nós não acreditávamos, porque parecia que ainda estávamos sonhando. Mas é o sonho se fazendo real. É engraçado isso. Há tempo de sonhar. E há tempo de realizar sonhos. Há tempo de sonhar. E tempo de concretizar os sonhos. Melhor do que isso, o próprio Deus nos incentiva, nos estimula a sonhar. Uma passagem sobejamente conhecida do profeta diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o que desejais, o que esperais.
Quem espera, sonha. Quem deseja, sonha. E aí, a pergunta é, o que você espera? O que você sonha? O que você quer que Deus faça? O nosso tempo é marcado pela supressão de sonhos. Hoje é proibido sonhar. As determinações da nossa cultura nos coíbem de ter sonhos. Nós vivemos a experiência do presente elástico. O presente elástico é a experiência de você querer repetir as boas coisas que você viveu hoje, amanhã. Você não projeta nada. Você só espera que o que você viveu, curtiu hoje, se repita amanhã. Comi uma picanha hoje no almoço. Aleluia! Próximo domingo vou comer de novo. É o sonho do irmão. Não há mais sonho. Não há mais sonho. Ontem o culto foi tremendo. Por quê? Tivemos um louvorzão. Thales, programe o próximo já. É o sonho do sujeito. É repetir as coisas bacanas. Nada mais do que isso. É a crise com a qual nos debatemos. O sujeito dobra o joelho para orar, não sabe sequer o que pedir. Não sabe por que pedir. E nem tem certeza se aquele a quem está pedindo pode fazê-lo. Na verdade, até sabe, mas ele não acredita mais. Verdade. Nossa crise. Qual é a sua oração secreta? Aquela que você não teria coragem de compartilhá-lo com ninguém, porque pareceria absurdo para os outros. A maioria já não tem. Quando muito, a oração secreta é a oração de confissão. Papai, me perdoe, porque aprontei. Não há mais. Eu me lembro, ainda moleque, dizia assim para os meus amigos: um dia eu vou sair de Angola para estudar. E eu sou filho de favela. Eu nasci na periferia de Luanda, favelado até não poder mais. Os meus amigos me ridicularizaram durante muito tempo por causa deste sonho. Chegou um tempo em que eu já não abria a boca, só ficava quieto. Conservava o meu pedido no altar de Deus. Hoje, quando volto, os amigos me evitam, me fogem, porque o sonhador concretizou o sonho. Engraçado. Mas hoje, somos proibidos de sonhar. Não há mais sonhos. Mas é imperativo que a gente não fique circunscrito no sonho. Porque sonho que não acontece vira doença. Sonhar e não poder concretizá-lo, isso adoece a alma do ser humano. Da mesma maneira como adoece a alma que para de sonhar. É preciso sonhar, mas também é necessário concretizar os sonhos. Estou seguro de que os irmãos que fundaram esta igreja antes a conceberam, a sonharam. Quando começaram a realizar esse projeto, eles alimentaram outro sonho, que um dia ela viria a ser grande. Que um dia ela se tornaria uma referência na cidade. Hoje, a igreja ficou grande. Aconteceu. E nós
estamos sonhando o quê com ela? Que ela continue do mesmo jeito? O que esperamos de nós como igreja para os tempos por vir? E o que estamos fazendo para dar vida a estes sonhos da nossa igreja? Mas há um detalhe não menos importante a sublinhar nessa mobilidade. Prosperidade é isso, é movimento. No tempo, no espaço e de dentro para fora. Mas o nosso irmão nos chama a atenção que não é um movimento qualquer. Não é um movimento cuja causa está em nós. Não é um movimento cuja causa está em qualquer outra circunstância ou situação. Mas ele diz, a causa deste movimento necessariamente tem de ser Deus. Por isso é que ele ora no versículo 4. Ele acredita que é Deus que causa esses movimentos. Por isso ele diz, nós não chegamos a Sião porque nós éramos bons. Não chegamos, não voltamos à nossa terra porque éramos bacanas, conseguimos lutar contra os babilônios. Foi o Senhor que restaurou a nossa sorte. Foi o Senhor que nos tirou da Babilônia. Aliás, e se nós sonhávamos que algum dia sairíamos da Babilônia, este sonho não é gratuito. Não é um sonho de alguém que está sofrendo, que quer se libertar do seu sofrimento. Não. Este sonho nasceu da profecia de Jeremias, que nos disse que o cativeiro duraria apenas 70 anos. Nós sonhávamos nos perguntando, será que Jeremias falou a verdade ou apenas era um projeto meramente particular? Por isso, quando vimos o sonho acontecer, nós nos lembramos que foi o Senhor que fez isso. Porque se dependesse de nós, talvez não sairíamos da Babilônia nunca. Mas como o Senhor falara através do seu servo, então o sonho tornou-se realidade. Então aqui há que fazer algumas ponderações. Sonhar é bom. Melhor ainda é concretizar o sonho. Mas os melhores sonhos não são aqueles que nascem meramente do nosso coração, do nosso querer egoísta. Os melhores sonhos são aqueles que nos vêm da parte de Deus. Porque estes, com certeza, Ele vai realizá-los conosco. Primeiro. Segundo, o movimento não pode ser diferente de. Se ontem foi bom, hoje tem de ser melhor. E amanhã, melhor ainda. O meu ontem não pode ser melhor do que o meu hoje. E o meu hoje não pode ser melhor do que o meu amanhã. Isso é prosperidade. É viver em novidade de vida. É um compromisso, é um comprometimento com a excelência. Eu não vou aceitar nada menos do que a excelência. Se ontem esteve ruim, não tem problema. Se hoje eu conseguir mostrar que melhorou um pouquinho, mas em relação ao dia de ontem. Porque se hoje eu melhorei, é certeza que amanhã vai ser melhor ainda. Então, quem é professor sabe do que eu vou dizer. Todo professor não se encanta com aluno que tira 10, 10, 10, 10, 10. O maior encanto do professor é ver aqueles alunos que começaram terríveis, que
e terminarem excelentes. Essa mobilidade cativa o professor. Enfim. Tirei 5, pastor. É. E agora, pastor, estou estudando para a próxima ser melhor. Ah, legal. Estude. Estude. Quanto é que você teve na primeira nota? Na primeira prova? Pastor, eu tive 7. Segunda, tive 4, pastor. Aí não está legal. Porque não há um crescer. Não há um evoluir. Há um decréscimo. Há uma piora nesse movimento. Por isso o irmão diz, ontem éramos escravos, hoje somos livres. Ontem estávamos debaixo do chicote, hoje estamos longe, à vontade, aquém de qualquer chicotada. Mas ser livre não é tudo. Nós queremos mais. Por isso, no versículo 4, este irmão ora. Muito bem. O movimento vem de Deus. O movimento é do mal para o bem e do bem para o excelente. Isso é prosperidade. O versículo 4, a minha versão diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Algumas versões diz, restaure a nossa prosperidade, como as correntes do Negueb. Outras versões ainda dizem, faça-nos prósperos outra vez, como as torrentes do Negueb. É a oração que o irmão faz. Muito bem. O que há de interessante nesta oração? É a compreensão dessa súplica por prosperidade. Porque se ele pede que o Senhor restaure a sorte, é como se Deus o perguntasse assim, você quer que eu restaure a tua sorte? Você quer que eu faça de você próspero? Mas próspero como quem? E aí, a resposta é que é intrigante. Porque ele não pede ser próspero como Abraão. Não pede ser próspero como Salomão. Não pede ser próspero como ninguém que ele conhecia, que fora tão próspero na história de Israel. Ele pede para ser próspero como as correntes do Negueb. Em casa, se você puder, faça isso, tranquilo. Dê uma olhada. O que o Negueb era e como eram as correntes do Negueb. Aí você vai entender como é complicado o que esse irmão está pedindo. O Negueb tinha, em média, 4 estações distintas, que se dividiam basicamente em 2. A estação chuvosa e a estação não chuvosa. Porque as outras 2 estações eram consequências dessas 2 estações. Na estação chuvosa, Negueb não chove. Durante todo o ano não chove. Mas ela está a sul, o deserto do Negueb está a sul de Belém. E Belém chove muito, porque fica num vale. Então, quando em Belém chovesse, a escorrência da água descia toda para o Negueb. O deserto ficava encharcado de água. E durante muito tempo, depois das chuvas cessarem, o Negueb fica completamente alagado. A escorrência, ou a infiltração e a evaporação da água se processava devagarinho. Depois vinha uma estação maravilhosa, depois
da água minguar. O deserto ganha vida. O deserto floresce. Porque a escorrência não vinha só, trazia fertilidade e trazia sementes. Aquele lugar árido, seco, de repente, vira um paraíso, cheio de fartura. Mas algum tempinho, a vegetação toda seca. Volta a ser o mesmo deserto de sempre, até a próxima estação das chuvas no norte. E aí o irmão está dizendo, faça-nos prósperos outra vez, como as correntes do Negueb. Ou seja, se tivermos que ser prósperos, Senhor, não queremos ser prósperos como Salomão, por exemplo, que tinha sempre, durante a vida toda. Não queremos ser prósperos como Abraão, que desde o dia que o Senhor o separou da sua parentela, não teve faltas, mas o Senhor o cercou de abundância. Faça-nos prósperos como as correntes do Negueb, que conhecem tempos e tempos. As correntes do Negueb são intermitentes, ou seja, não nos dê tanto para sempre, mas permita que a gente conheça a escassez também, assim como o Negueb é, que ora está farta, ora tem fome, ora tem tudo, ora não tem nada. Nós queremos ser prósperos desse jeito, Senhor. Eu fiquei me perguntando, o que levaria um sujeito a pedir tal coisa a Deus? Não foi preciso pensar muito para me convencer que este irmão estava certo. Porque a experiência da fartura em Salomão, por exemplo, não fez muito bem a Salomão. Ele teve uma rasteira que lhe durou muitos anos, deixando inclusive a comunidade acadêmica na dúvida se ele voltou atrás, porque ele desviou-se mesmo dos caminhos do Senhor. É tanta sabedoria e tanta riqueza que Deus se tornou irrelevante para a vida dele. Esse irmão diz, não queremos isso. Mas nos ajude a conhecer a escassez, a conhecer a fome, a conhecer a falta, a conhecer a nudez. Por quê? Porque é na escassez que a gente aprende a valorizar o que tem. É na escassez que nós aprendemos a valorizar o que temos. Quem não passou pela guerra não valoriza a paz. Quem não conheceu a enfermidade não valoriza a saúde. Quem nunca conheceu a fome pode se dar o luxo de dizer, eu não como frango. Verdade. Verdade. Quem nunca andou de busão, de trem, não valoriza o Fusca que tem. Estou mentindo? Bota o sujeito no trem das 5, sentido estudante. O Fusca vira Lamborghini. Verdade. Na escassez, você aprende a valorizar o que você tem. Essa história de que eu não como ovo, porque você está de barriga cheia. Eu quero te ver na fome dizer isso. Quero dizer, nossa, eu hoje não vou na igreja. Domingo passado já me viram com essa roupa. Porque você tem demais, querido. Tem demais.
visite os nossos irmãos aqui na África e veja como é que eles vão à igreja. E olha que o africano não leva qualquer roupa para a igreja. Ele vai com o melhor que tem. Só que o melhor de muitos africanos é o pior que você tem no seu guarda-roupa. E todo domingo está lá, com a mesma roupa. Pensa que ele adora com tristeza? Te convido a assistir um culto. Vai ver o que é alegria. Muitos deles andam 30, 40 quilômetros para chegar à igreja. Sem comer, sem beber, chega na igreja, 5, 6 horas pulando de alegria, cantando, cantando, cantando. Como ele vai voltar para casa, não faz a menor ideia. Ele só vai pensar que vai voltar para casa depois que terminar o culto. Aí não tem jeito. Pega o seu filho, bota nas costas. Muitas mulheres fazem isso. Pega o filho, bota nas costas. O outro, às vezes, na mão. Pé na estrada. 30 quilômetros. Murmura? Não murmura. Não murmura. Não murmura. Você mora aqui do lado da igreja. Não vai à igreja, porque não tem condução. Nossa, estou sem gasolina. Senhor, não quero ser próspero como os meus patriarcas. Me faça conhecer a escassez. Porque na escassez eu preciso aprender a valorizar o que o Senhor nos tem dado. Porque com a fome eu valorizo a comida. Com a tempestade, eu valorizo a bonança. Com a guerra, eu valorizo a paz. Que tipo de prosperidade você queria para você? Que tipo de prosperidade você queria para você? Um sujeito escreveu um provérbio interessante. Sei lá se foi Salomão, se foi outro. Senhor, não me dê tanto para que eu não lhe vire as costas. Mas também não me dê a falta completa para que eu não venha lançar mão do que é alheio ou blasfemar contra o seu nome. Me sustente com o pão de cada dia. Que tipo de prosperidade você almeja à luz do testemunho que você traz de um passado de onde Deus te tirou? Não faço a menor ideia. Só sei que este irmão pediu uma prosperidade diferente. Que eu não tenha sempre, mas que eu conheça a falta. Porque na falta, eu darei valor ao pouquinho que tenho. Na sequência, o irmão faz a seguinte observação, olhando para o futuro. Já orei, e agora, o que que me espera? O futuro. Para ser próspero, já que é isso que eu pedi, para ser próspero, eu preciso semear. Não há prosperidade sem sementes. A prosperidade é proporcional à semeadura que eu fizer. E aí ele nos mostra uma receita interessante. Se durante a semeadura você vai dando risada, desconfie. Porque na hora de você colher, você vai chorar.
Se na hora de semear você vai cantando, alegre e satisfeito, desconfie, porque a sua colheita vai ser de lágrimas. Mas o contrário é verdade. Se enquanto você semeia, chora, é certeza que a sua colheita vai ser de alegria. Eu gosto dessa figura, porque me chama muita atenção. Esses dias eu estava falando para os meninos da FLAM. Seguinte, dependendo da escolha que você fizer hoje, ela vai te levar a um fim. E dependendo do fim da sua escolha, você vai mais ou menos sofrer. Ou seja, quanto menos nobre for o fim da sua escolha, menos sofrimento você terá. Mas, quanto mais nobre for o fim da sua escolha, mais sofrimento você terá. Por quê? Você sonhou que era médico. Ao acordar, você não vira médico. Você tem um caminho que te leva a se tornar médico. Me parece que o caminho não é tão simples quanto parece. Dormiu, sonhou que era engenheiro. É nobre. Não acredito que o caminho que te leva para lá seja simples. Porque o caminho precisa te enobrecer. Eu quero ser atropelado. Não tem castigo no caminho, não. É facinho, facinho. Atravesse, saia da igreja e deite na estrada. Um carro passa por cima logo, né? Não custa nada. Eu quero ser pinguço. Não tem sofrimento nisso daí. Você escolheu, o fim é podre. O caminho que te leva para lá é largo, sem dificuldades nenhuma. Mas, se o fim é nobre, acredite, você terá que ser enobrecido. E é o caminho que vai lhe enobrecer. Muito bem. Para terminar, eu queria lhe dizer ou apontar para 3 lições e 3 princípios, 3 valores, e eu termino por aqui. O primeiro é o seguinte: meu irmão e minha irmã, não importa quem você seja, onde você esteja, se Deus não te disser, não mova o seu pé de onde você estiver. Vou repetir. Não importa quem você seja, onde você esteja, qualquer movimento que venha da parte do Senhor, e se Deus não falou contigo, não se mova. Ele te trouxe, Ele te tira. O contrário é loucura. É loucura. Algumas experiências na Bíblia são ilustrativas. Abraão olha para o sobrinho. Ló, meu sobrinho. Os nossos pastores já não conseguem conviver. Porque Deus nos deu tanto, que o tanto virou motivo de briga entre os nossos pastores. Escolha. A norte, você tem o deserto. A sul, você tem as campinas verdejantes de Jericó. Para onde você quer ir? Porque temos que nos separar. Ló, ele pensou, eu é que tenho que escolher? Legal.
eu serei mais esperto que o meu tio. No deserto, jamais. Eu vou para as campinas verdejantes a sul. É a sua escolha, sobrinho? Sim, tio. O tio e o sobrinho se separam. O tio segue a norte pelo deserto e o sobrinho a sul pelos campos verdejantes. Ele consultou a Deus na hora de escolher. Ele consultou a própria esperteza. Como é que a história termina? Abraão termina mais próspero do que já era, indo para o deserto. O espertinho termina num buraco, numa cova, onde durante o dia as filhas o embriagavam e à noite se serviam sexualmente do pai. É assim que termina a história de Ló. Noemi não é muito diferente. Havia fome em Belém. Juntou tudo o que tinha, vendeu, porque ouviu que nas terras de Moab há fartura. Consultou ao Senhor? Não. Deus não tinha nada a ver com isso. Muito bem. Ela foi cheia, voltou vazia. Ela se recusava no final da história que a chamassem de Noemi, mas que a chamassem de Mara. Mara significa amarga, porque foi rica e voltou pobre. Quem é o culpado? Deus? Deus é o que menos tem a ver com isso. Porque na hora de fazer as coisas, foi o último a ser consultado. Na verdade, nem foi consultado. Esse irmão está nos dizer, há prosperidade para todos. E prosperidade é movimento. Se você tiver que se mover, se mova porque Deus te mandou fazer. Caso contrário, fique esperto. É uma armadilha. Você vai farto, pode voltar vazio. Segundo conselho. Não confunda a prosperidade com riqueza. Não confunda prosperidade com riqueza. Há um ditado árabe que diz: Deus amaldiçoou alguns, dando-lhes riquezas. Há um momento, há uma dimensão em que a riqueza se torna sinônimo de maldição e não de bênção. E esse irmão compreendeu bem o que é isso. Por isso ele faz o pedido que faz. Se você comparasse Abraão com Salomão, Abraão, perto de Salomão, era pobre. Se você comparar Davi com o filho Salomão, Davi era pobre. Se comparar Jesus com todos eles, Jesus não era pobre, era paupérrimo, porque não tinha nada. Mas eu pergunto, qual destes foi mais próspero? Eu creio que a resposta é unânime. Ninguém foi mais próspero do que Jesus. E Jesus, a seu respeito, disse assim: as raposas têm ninho, ou melhor, os pássaros têm ninhos, as raposas têm covis, mas eu, filho do homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Mas, entretanto, ele era próspero, e demais próspero. Prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Prosperidade tem a ver
com a sua relação com Deus. Porque para Jesus é preferível não ter nada e estar no centro da vontade de Deus do que ter tudo e estar longe da presença de Deus. O jovem rico que o diga, vai e vende e dê o dinheiro aos pobres, depois me siga. Ah, Jesus, você pediu demais, isso eu não posso fazer. Então, ser próspero é ter o suficiente para se manter no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus espera de você. Porque não ter nada e não fazer a vontade de Deus, também não é isso. Ter tudo e não fazer a vontade de Deus, também não é isso. Eu preciso encontrar do que preciso para me manter no propósito dele. Se muito, então corra para muito. Se pouco, então corra para pouco. Jesus entendeu que para fazer a vontade do Pai, não precisava de nada desse mundo. Por isso não precisava. Tinha o estritamente necessário. Por isso ele era próspero. Pai, a minha vontade é fazer a tua vontade. E para fazer a tua vontade, eu não preciso nada. Ótimo, filho, manda bala. Já outros não. Fizeram a vontade de Deus tendo muito. Outros, nem tanto. De quanto você precisa para cumprir com o que Deus espera de você? Isso será prosperidade para você, querido. Não tenha demais para lhe virar as costas, mas também não tenha tanta falta para você não blasfemar do nome dele. Então, daqui eu posso, sem medo de errar, dizer-lhe, não tenha inveja de quem tem tanto, mas também não desdenhe de quem não tem nada. Cada um está recebendo da parte de Deus aquilo de que precisa para fazer os desígnios do Pai. Amém? São coisas não muito agradáveis de se dizer na nossa cultura consumista, mas é necessário que se diga. É necessário que se diga. Porque correr atrás das riquezas, em nome das riquezas, não é isso que Deus espera da gente. Aliás, o próprio Jesus foi muito claro, não podemos servir a Deus e as riquezas. O que me vale ter tanto e viver em função delas? Mas também o que me vale não ter nada e viver mendigando dos outros? Eu preciso encontrar o meio termo. De quanto eu preciso para fazer aquilo que Deus me tem proposto. É atrás disso que eu vou correr. Nada mais, nada menos. Agora, se você não sabe o que Deus espera de você, sinto muito lhe dizer, mas você está lascado. Verdade. Se você não sabe o que Deus espera de você, o que você quer que eu te diga? Que eu lhe diga outra coisa? Não vou lhe dizer. Você lascou. Total. Porque qualquer caminho para você serve. Qualquer direção para você é legal. Qualquer coisa na mão é muito melhor do que nada. Viver assim não vale a pena. Agora, quando você sabe o que Deus espera de você, você não envereda em qualquer caminho. Você não faz qualquer coisa. Você não aceita qualquer coisa. É a história dos irmãos que tinham tudo, mas por amor àquilo que Deus esperava delas, abriram mão de tudo que tinham, para irem fazer coisas aparentemente inúteis. A história de médicos, a história de abriram mão dos consultórios,
Abriram mão das universidades onde lecionavam para ir cuidar de leprosos. Meu Deus. É a história de Henry Nowen, professor em Harvard. Abriu mão da cátedra para ir cuidar de leprosos lá nos Cafundó do Canadá, porque ele acreditava que o que Deus esperava dele não era o que ele estava fazendo. E ele, testemunhando, diz: quando finalmente entrei no leprosário, eu me senti o filho pródigo voltando para casa. Esse cara é próspero. Deste cara a gente tira o chapéu. Porque não é qualquer coisa, não é qualquer caminho. Se tiver que enveredar por um caminho, se tiver que aceitar alguma proposta, faça apenas aquilo que te vai ajudar a cumprir com o propósito de Deus com a sua vida. Que vai te ajudar a concretizar o que Deus espera de você. Porque viver de qualquer jeito, deixa para lá. Último conselho, então. Meu irmão, tome cuidado com o que você semeia. Tome muito cuidado com o que você semeia. Porque semear é um ato voluntário. Mas a colheita é obrigatória. Vou repetir. Semear, você que escolhe. Você que sabe. Mas não esqueça que no dia de colher você será obrigado. Paulo escreve: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. E aí ele continua: quem semeia vento, não colhe vento, colhe tempestade. Quem semeia pecado, colhe a morte. Ou seja, você nunca colhe apenas o que você semeou. Você colhe o múltiplo da sua semeadura. Se você anda semeando coisas que não prestam, você vai colher o múltiplo dessas coisas que não prestam. Mas se é o bem que você está semeando, você vai colher o múltiplo da bondade que você está semeando. A igreja faz 87 anos. Deus a plantou nesta cidade. Nesta cidade ela tem florescido. Por estes bancos já passaram muitas pessoas. O que elas fizeram? Não sabemos. Tudo o que vemos é o resultado das escolhas que elas fizeram. Só que hoje, quem está sentado nesses bancos é você. Amanhã, quando você não estiver mais aqui, o que os seus netos, seus filhos e os seus netos dirão do tempo em que você esteve sentado aí? O que a gente está vendo é a lembrança dos outros, do que os outros já fizeram. Que lembrança deixaremos? Que lembranças vocês deixarão para aqueles que vão os substituir? Ai de nós, se vivermos de tal maneira que amanhã os nossos filhos não sintam orgulho de nós. Porque se você não puder ser o herói do seu filho, não valeu a pena ser um pai. Não valeu a pena. Seu filho deve olhar para você, sentir orgulho do pai que tem. Papai pode não ter sido tudo aquilo. Papai pode não ser ninguém para os outros. Mas papai para mim é o meu herói.
valeu a pena ter se tornado um pai. Valeu a pena ter se tornado uma mãe. A gente olha para essa estrutura, a gente pode dizer com muito orgulho, valeu a pena a vida que os irmãos que sonharam com isso fizeram. Agora, ai de nós, se assim como recebemos, entregarmos para os nossos filhos. Ai de nós, se assim como recebemos, entregarmos para os nossos filhos. Certa feita, mamãe e papai reuniram os filhos. Na época éramos 9 filhos. Depois do jantar, à volta da fogueira, estávamos esquentando milho, espigas de milho, para comer. Era costume, depois da janta, a gente se sentar, fazer alguma coisa desse tipo. Mas nesse dia, o ambiente estava muito estranho, porque no tom de voz de mamãe havia alguma coisa que a gente não sabia o que era. Eram tempos de instabilidade, de guerras, enfim, a gente era quase nômade. Mamãe começa uma conversa que para nós soou muito estranho. Filhos, eu e papai de vocês estávamos conversando e a gente queria dizer o seguinte: nós queríamos vos dar tudo o que vocês precisassem, mas a gente não conseguiu. O que vocês têm é o melhor que nós conseguimos. Aí a gente já estava chorando, já estávamos chorando, porque isso é conversa de despedida. Mas, filhos, se o que a gente conseguiu isso, e isso é o nosso melhor, vocês são testemunhas que nós não conseguimos isso com preguiça. Nós suamos muito para vocês chegarem, estarem aqui. Agora, herança a gente não tem para vos deixar. E o melhor que a gente tem é uma chave de uma herança. Para vocês abrirem esta herança e usarem esta chave, vocês precisam estudar. A chave da vossa herança está aqui. Aí eles entregaram uma Bíblia para cada um daí. A gente já estava se debulhando. Mamãe vai morrer, papai vai morrer. E aí, mamãe terminou aquele discurso triste dizendo: estudem, abram o vosso tesouro e deem aos vossos filhos aquilo que nós não conseguimos vos dar. Me lembro com saudade de mamãe. Todos nós chorando, não entendemos o que estava acontecendo. Hoje, olhando para trás, a compreensão é outra. Na verdade, o que mamãe e papai estavam fazendo é a passada do bastão. Nós caminhamos com vocês até aqui. Daqui para frente, são vocês. Nós fizemos isso. É o melhor que conseguimos. Ai de vocês, se entregarem para os vossos filhos apenas isso que nós vos demos. São 87 anos. Há um bastão que atravessou esses 87 anos. Hoje o bastão está nas nossas mãos. Como o entregaremos à próxima geração? Depende das escolhas que a gente está fazendo hoje. A minha oração
é que haja empenho, haja dedicação, para que quando os nossos filhos se sentarem nesses bancos, eles consigam perceber as mudanças e as melhorias que nós